Bom, meus irmãos, hoje vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 51. Salmo de número 51. Salmo de número 51. Eu sempre brinco que eu estou com aquela versão tradicional e os irmãos estão com a nova atualização. Então me perdoe as nuances que possam surgir na leitura. Salmo de número 51, confissão e arrependimento. Salmo de Davi. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Até o versículo 12. Vamos repetir o versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. O livro de Salmos, como Mateus tem lido, Salmo 119, faz parte do Saltério. A Bíblia judaica ela era dividida em 3 partes, segundo o livro de Lucas: as leis, os profetas e os escritos. E os salmos faziam parte dos escritos. Na nossa divisão, nós temos o Velho Testamento dividido em 5 partes. Nós temos as leis, nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. E o livro de Salmos faz parte dos livros poéticos, no qual estamos lendo nessa manhã. O livro de Salmos também está dividido em 7 partes. Os salmos de adoração, os salmos de lamento, os salmos de ação de graças, os salmos de romagem, os salmos reais, os salmos de sabedoria e os salmos de invocação. Esse salmo que eu acabei de ler faz parte desses salmos de lamento, no qual temos o Salmo 42, temos o Salmo 32 e temos o Salmo 51. O livro de Salmos, no capítulo de número 51, ele fala de uma situação difícil que Davi passou. Davi, o grande compositor, a maioria dos salmos são de sua autoria, passou por momentos muito delicados e ele então escreve este salmo. Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia para entender por que ele escreveu este salmo. Tudo começa em 2 Samuel. Abra aí a sua Bíblia, em 2 Samuel, capítulo de número 12. 2 Samuel, capítulo 12. Mas eu vou ler os 2 últimos versículos de 2 Samuel, capítulo 11. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher, ele deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então vamos ao capítulo 12. O Senhor enviou Natã, o profeta, a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe:
Havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e em sua casa crescera, junto com os filhos. Comia do seu bocado e do seu copo ela bebia. Dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, o profeta: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Resposta do profeta Natã. Então disse o profeta a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi sobre rei de Israel e te livrei das mãos de Salomão. Dar-te-ei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. E também dei a casa de Israel e a casa de Judá, e isto fora o que eu teria acrescentado tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para a sua mulher. Acaso diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei um mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres, a tua própria vista, e lhe darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque o que tu fizeste no oculto, mas eu perante todo Israel e perante todo o sol. Até aí, gente, você imagina essa cena? Que coisa espantosa. No mínimo, ele achava que tudo estava resolvido, Davi, agora casando-se com a mulher de Urias, Batseba. E Deus então levanta um profeta. E o profeta faz uma parábola. Fez essa parábola de um homem rico e de um homem pobre, do grande número de ovelhas e uma ovelhinha pequena. E conta essa historinha. E Davi ele ficou muito bravo. Esse homem deve morrer. E o profeta diz: então esse homem é você. E ele cai em si, porque ele achava que o que fizeram em oculto estava resolvido, porque ele casou com ela, então estava tudo certo. Estava tudo errado. Aí então chegamos ao Salmo 51. O Salmo 32 também faz parte desse momento de pranto dele. Mas o Salmo de número 51 é um momento de grande quebrantamento e de grande luta. E ele diz, voltamos ao Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O Salmo 51 é um salmo de penitência. Foi escrito por Davi depois que o profeta Natã fez tal acusação a ele. Depois de seu grande pecado com Batseba, na sua angústia, no seu remorso, ele escreve o Salmo 32 e o Salmo 51. Talvez nenhuma outra passagem do Antigo Testamento descreva com tanta clareza o genuíno pecador arrependido que confia no poder de Deus para perdoar e restaurar
a sua vida, restaurar a sua vida. Davi estava verdadeiramente arrependido do seu adultério e de ter feito tão mal a vida do seu esposo. Ele sabia que tinha feito mal perante toda aquela família, todo o povo de Israel, mas muito mais ele fizera mal diante de Deus. Nenhum pecado é tão grande que não possa ser perdoado, mas todo o nosso pecado é contra Deus. É contra Deus. Este é um salmo que retrata um homem em quebrantamento, um homem que está diante do seu problema, do seu pecado e da sua confissão. Diante da sua confissão. E ele então escreve, e ele diz: lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Eu creio que o Salmo 51 e o Salmo 32 nos leva ao cerne dessa mensagem, que está no versículo de número 12. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre esse versículo. O tema da nossa reflexão é: restitui a alegria da salvação. Restitui a alegria da salvação. Eu fiz a minha pública profissão de fé em janeiro de 1971. Estava aqui tentando fazer os cálculos para ver quantos anos mais. Tem mais de, 60 anos. Se nós pensarmos que a nossa conversão se deu em 1971, em 1990, em 2000, 2020, não sei quanto. Quando você fez sua pública profissão de fé? Tem pessoas que fizeram muito antes de 1971. 54 anos, obrigado. Gente boa, matematicamente. 54 anos, obrigado, Sandra, você foi perfeita. Mas o tempo tende a roubar de nós a alegria da salvação. O tempo tende a roubar de nós a alegria da salvação. E como nós perdemos essa alegria da salvação? Pelos problemas, pelas lutas, pelas indiferenças, pelo pecado, que entra em nossas vidas, muitas vezes, e vai tirando o que é essencial, a alegria da salvação. A alegria da salvação. E ele então estava passando por aquilo. Ele continuava sendo o rei de Israel. Ele continuava sendo o escolhido de Deus. Mas perdeu o quê? A alegria da salvação. E é nisso que eu gostaria de refletir nessa manhã, sobre a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com Cristo. No culto temos um momento muito importante que nunca deve ser tirado, que é o momento da confissão. Fizemos isso hoje. Na oração silenciosa, nós oramos a Deus e pedimos que o Senhor nos purifique, nos perdoe. A confissão faz parte da liturgia do culto, mas tem que fazer parte também da nossa vida diária, da nossa comunhão com Deus. Onde nós falamos, onde reconhecemos fatos que aconteceram ou que possam ter acontecido e que muitas vezes tende a roubar a nossa alegria da salvação. Alegria da salvação. Sem alegria, vira uma rotina e logo desaparece da vida do ser humano. Eu gosto
de ver aqui os rostinhos que eu vejo aqui desde 1978, ao olhar para eles, para os irmãos, me traz ânimo. Porque eu vejo que eu não estou sozinho desde 71. Tá? Mas que eu vejo que as pessoas continuam crendo da mesma maneira que eu creio. E isso é ânimo para nós. É vigor para nós. Também me entristece quando eu ouço notícias de que alguém que caminhava conosco não caminha mais. Isso também me traz tristeza ao coração. Imagina o coração de Deus. Por que uma pessoa muitas vezes deixa de cultivar a sua fé? Porque perdeu o foco central, que é a alegria da salvação. E quando nós perdemos a alegria da salvação, aguentamos, vamos, mas logo aquilo perde o sentido. Então, nessa reflexão, eu quero que você pense, primeiro, eu e você precisamos ter sempre um momento da confissão, como Davi. Compadece-te de mim, Senhor. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Restitui-me a alegria da salvação. E eu queria ir para o Novo Testamento e ler com você 2 versículos, onde ele diz aqui no Salmo, no 51, restitui-me a alegria da salvação, não me retires o teu Espírito Santo, mas restitui a alegria da salvação. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 30. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E também, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 19. 5,19. Não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Não entristeçais o Espírito e não apagueis o Espírito. Como eu apago o Espírito Santo na minha vida? Não renovando a minha fé com Deus e não confessando a Deus os meus pecados. Não confessando. Não abrindo o meu coração diante de Deus e dizer, Senhor, eu reconheço as minhas falhas. Restitui-me a alegria da salvação. Lá no livro de Hebreus nos fala, desembaraçando de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que nos está proposta? O salmista Davi está, de maneira muito sábia, sendo conduzido. E ele pede a Deus que o perdoe do seu pecado, que foi um pecado muito sério. Não foi algo apenas um roubo de uma caneta ou de um lápis. Foi algo muito sério. Todos nós sabemos. E trouxe consequências muito sérias também na vida dele. Interessante que a Bíblia nos fala que Deus perdoa os nossos pecados, os meus pecados. Mas muitas vezes, as consequências daquilo continuam na caminhada conosco. Foi assim na vida de Davi, dentro da sua família. O seu próprio filho se apossou das esposas dele, como diz o profeta. Absalão fez esse absurdo. Se deitou com as mulheres que eram do pai. Coisa absurda. A profecia se cumpriu. Então eu queria que nós pensássemos sobre esse aspecto. O nosso pecado é essencialmente contra Deus, contra a divindade. E por isso, eu e você precisamos pedir, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Senhor, me sustenta com o espírito voluntário. Não apague de mim o teu espírito.
Não apague de mim o teu espírito. Mas continua a renovar isso na nossa caminhada. Eu sei que na nossa caminhada, como crentes que somos, passamos por etapas totalmente diferentes. Etapas em que vivemos. Quando eu era jovem, agia como jovem. Mas agora, como adulto, reajo como adulto. Eu fico muito feliz de ter pastores jovens. Esse menino aqui, desculpe, Mateus. Esse menino que eu vi no ventre materno. Porque hoje eu já vou confessar aqui um pecado. Não tenho mais aquele vigor de participar de retiro de carnaval como ele, o Edson também, o Godoy que está ali, que é um dos líderes da mocidade. Mas retiro de carnaval é para jovem mesmo, né? 4 dias. Nós tivemos retiro de carnaval agora lá da igreja de Niterói. Eles pegaram sábado, domingo, segunda, terça e voltaram na quarta. Dormir no chão, jogar aquela coisa toda. Coisa que vocês fazem aqui. Ótimo. Temos que fazer isso. Precisamos de pastores jovens que façam isso com os jovens. Porque o retiro de carnaval, um renovar de energia na vida de um jovem, é muito importante. Mas com 70 anos, eu posso fazer o quê? Orar, contribuir financeiramente. Mas, na linha de frente, deixa o Mateus. Então, nós temos momentos na nossa vida assim. Né? Passamos pelos adolescentes, eu fui adolescente, jovem, e outras coisas. Mas hoje, eu estou em outro ministério. Já me colocaram no ministério 70 a mais. Mas eu não fico triste de estar no ministério 70 a mais. Sub-80 lá no Rio. Como eu falei outro dia aqui em janeiro, nós somos em 4 lá em Niterói, nos sub-80, 4 homens com 70 anos a mais. Caminhar todos os dias à tarde, das 6, das 18, porque lá tem que ser às 18. Não dá para caminhar outro horário. Então, sempre nós vamos passar. Ontem eu fui pai, hoje eu sou avô. São coisas diferentes, totalmente diferentes. Então, na vida nossa cristã, também nós vamos ter momentos assim. Nós fomos jovens, fomos adolescentes, fomos jovens, agora somos adultos e estamos caminhando. Eu fico feliz por isso, mas reconheço as minhas limitações de estar em retiro de mocidade e intercâmbio de juventude. Como eram gostosos aqueles intercâmbios. Mas a vida é assim. Mas o que não posso perder é a alegria da salvação. A alegria de estar juntos. A alegria de adorar a Deus. Pedir que o Espírito Santo renove cada vez mais a minha fé, para que eu continue a ser um vaso de bênçãos na vida de outros. Eu posso fazer tantas outras coisas, e faço, mas mantenha-me a alegria da salvação. Fazer as atividades de Deus só por fazer, rotineiramente, a gente faz durante um tempo, depois a gente se cansa e larga. Quando a gente faz por amor, a gente faz e faz enquanto Deus nos der vigor e saúde. Nos der vigor e saúde. E é isso que Davi pedia a Deus. Traz de volta aquela alegria da salvação. Daquela profissão de fé que eu fiz na minha época, a minha alegria de estar servindo ao Senhor. Mas para isso, eu preciso sempre estar em oração e dizendo: Senhor, lava-me e purifica-me, que ficarei mais alvo do que a neve. É isso que o salmista estava fazendo aqui. Ele reconheceu o seu erro, ele não justificou o seu erro. Ele não começou a orar dizendo: Senhor sabe, não foi bem assim. Não, ele disse: eu fiz mesmo. Compadece-te de mim, lava-me completamente da minha iniquidade. Pequei contra ti, e contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Fiz o que é mal perante os teus olhos. Eu preciso disso.
desse orar, confessar, renovar, pedir que Deus nos mostre e nos dê essa jornada de serviço ao Senhor. Eu vivi com um homem de Deus que aos seus 90, ele esteve aqui nos 90 anos dele, até os seus 95 anos, pregava e falava de Cristo a todas as pessoas. Estou falando do reverendo Antônio Elias. Que homem de Deus, que inspiração para a minha vida. Aos seus 90 anos, ele veio pregar aqui na festa dos 100 anos da igreja. Ele disse, um homem de 90 pregando numa igreja que faz 100. Tinha alegria. E eu peço a Deus que renove sempre a minha alegria. Eu não quero fazer algo por obrigação. Eu não quero estar cantando no coral por obrigação. Eu não quero estar participando da SAF por obrigação. Eu não quero estar aqui nas quartas-feiras, nas atividades, por obrigação. Pertencer ao conjunto feminino por obrigação. Fazer parte de algo por obrigação. Não. Eu quero estar alegre, com vigor, com disposição, reconhecendo as minhas limitações, mas feliz de estar no povo de Deus. Feliz no povo de Deus. Como eu gosto de domingo de manhã, a Ana e a equipe aí joga na internet o culto, como eu gosto de ouvir. Eu gosto de olhar a igreja. Vocês, ótimo, agora eu gostei que vocês têm 2 câmeras, né? Tá modernizando isso aqui. Então eu gosto de olhar a igreja, que eu olho ali e vejo fulano, eu estou vendo fulano, eu estou acompanhando a igreja. E os hinos, que gostoso ouvir os hinos, repetir esses cânticos, renova a gente. A profissão de fé precisa sempre estar se renovando. E a Santa Ceia, que fazemos mensalmente, é essa renovação da nossa fé. Fazer isto em memória de mim, disse Jesus. E ao participar do sacramento de Cristo, nós estamos reafirmando a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu queria deixar essa palavra nessa manhã de domingo, no mês de março. Eu estive aqui em janeiro e eu me lembro muito, isso aqui os antigos vão entender, a nossa Constituição de 69, a posse dos presidentes dava em março. Não sei se vocês lembram disso. E alguém dizia, o ano começa em março. E realmente, na nossa cultura, ainda acho que ainda continua sendo assim, né? Começando em março. E pior lá onde eu moro, depois do carnaval, porque parece que se criou um hábito errado, né, de janeiro e fevereiro, acomoda-se tudo. Aí começa o ano em março. Estamos começando o ano. Segundo a tradição cultural, não o calendário litúrgico ou cívico. Mas eu queria que você começasse então o ano de 2025 com a alegria de servir ao Senhor. A alegria de servir ao Senhor. A alegria de um espírito voluntário. A alegria de estar na presença do Senhor. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você tem feito a sua religiosidade por obrigação? De estar buscando a Deus por obrigação? Ou está buscando a Deus com vontade de servi-lo cada vez mais? Na alegria de servir ao Senhor? De cantar, de estar em comunhão, de participar com alegria na presença do Senhor. Eu quero dar aqui parabéns a Lucila, seu esposo, ao trazer o seu pai aqui na igreja. Que coisa bonita. Não é bonito ver isso? Lá de Niterói eu vejo. Vejo vocês com o nosso querido irmão Jorge. Isso é bonito. Aqui eu faço um parênteses, né? Os pais,
educam os seus filhos, mas vai chegar uma ocasião em que nós, pais, vamos precisar dos nossos filhos. É a vida. Ah, Dona Célia foi mãe de quatro filhos. Hoje, na sua caminhada histórica, os filhos participam diretamente na vida da Dona Célia. É a vida. E fazemos isso por obrigação? Não. Por alegria. Por alegria, porque Deus coloca isso nos nossos corações. E assim a nossa fé. Não é por obrigação que eu venho à igreja, mas é por alegria de servir ao Senhor. Por isso Davi disse, restitui a alegria da salvação. Que Deus, então, possa abençoar a igreja e a sua vida. Que tenha uma vida de fé com alegria. Servir a Deus com alegria a cada momento. Amém.